Uma vez tendo Hitler fora de cena, então outro inimigo cresce. O Stalin odiava sinceramente a Igreja Católica. Havia medo do comunismo. O número de padres desaparecidos, executados ou presos ainda é desconhecido. Você só precisava dizer comunista na presença do Papa Pio XII que suas mãos começavam a tremer. Stalin ironicamente perguntou, mas quantas divisões o Papa tem? O Papa disse, agora Stalin vai ver quantas divisões temos lá em cima. Episódio 4. Um novo demônio se aproxima. – 30 de abril de 1945. Suicídio de Hitler. Hitler está escondido em seu bunker enquanto as tropas russas conquistam Berlim metro a metro. E na tarde de 30 de abril de 1945, um tiro põe fim na vida do Führer. O demônio finalmente tirou sua própria vida. E os ratos que estavam com ele tiveram que fugir. Este é um solene, mas glorioso momento. O general Eisenhower me informou que as forças alemãs se renderam para as Nações Unidas. No dia 2 de maio de 1945, o exército russo finalmente conquistou Berlim. Na Europa, a Segunda Guerra Mundial termina depois de anos de sofrimento e milhões de mortes. E tiranos surgem. O que aconteceu com os nazistas após a guerra? Nós temos muitos nazistas tentando fugir, um monte de nazistas sêniores, oficiais nazistas e um monte de pessoas que cometeram o pior tipo de crime de guerra. É a fuga dos ratos. Eles correm até as cordas. Eles fizeram aqueles atos, mas tiveram que fugir e se esconder deles. Eles têm que ocultar o seu nazismo. O termo linha de rato é tirado da gíria de marinheiros. Quando um navio estava afundando, os ratos se refugiavam, subindo as cordas das velas até o topo dos mastros. O navio está afundando e eles estão subindo aquelas cordas, tentando escapar. O que aqueles nazistas e fascistas estão fazendo, claro, é tentando escapar de quaisquer julgamentos e tribunais. E, é claro, qualquer outra forma de vingança por parte do que eles recentemente perseguiram. Então essas pessoas estão fugindo para salvar suas vidas. Aonde se vai? Quando está tentando fugir de algum lugar, para onde você vai? Eles saíram para lugares como América Latina. Alguns deles foram para o Oriente Médio, onde acabaram trabalhando para regimes na Síria e Egito. Muitos deles, na verdade, foram reempregados muito rapidamente pelo Serviço de Inteligência da Alemanha Ocidental. Quando vemos as pessoas que escaparam do Terceiro Reich, é perceptível que muitas delas foram para 2 países específicos da América Latina. Sabe, Brasil e Argentina. Década de 1950. Buenos Aires, Argentina. No Brasil, já há mais de 1 milhão de alemães que estão vivendo exatamente como viviam na Alemanha. Por que isso? Bem, no Brasil e na Argentina, nesses países, existiam pessoas que eram
nazismo e ao socialismo nacional. Então, eu acho que isso fez com que os fugitivos da Alemanha nazista pensassem que poderiam ser bons lugares para se esconder. Qual foi o sentimento da comunidade judaica? Indignação. Absoluta indignação. Falando como judeu que sou, acho que nenhum nazista devia ter sido contrabandeado para fora da Europa. E acho que cada um deles devia ter terminado da mesma forma como Eichmann terminou, na ponta de uma corda. Mas como é possível fugir para o outro lado do mundo sem ajuda? Nunca houve algo como o que você vê em Hollywood. Era um sistema coordenado por ex-nazistas, colaboradores dos nazistas, ajudando criminosos de guerra a fugirem da Europa. Simpatizantes argentinos do nazismo. Assembleia Nazista no Chile. O que temos é uma coleção de muitas figuras obscuras, padres católicos, criminosos, ex-oficiais da SS, colaboradores, amigos, criando uma espécie de rede muito informal e imutável. Acho que é muito importante lembrar que as linhas de rato não são uma criação dos americanos. Havia apenas uma coisa que interessaria a América: o fato de que aqueles criminosos de guerra conheciam muito bem Stalin. Conheciam muito bem o inimigo comunista. Guerra há dois tipos de nazistas. Há aqueles que são úteis para o Ocidente na vindoura luta contra o comunismo e os que não são. E é essa rede que os americanos às vezes usam para tirar alguns dos agentes que estavam empregando após a guerra. Por que o serviço secreto americano estaria interessado em ajudar o povo alemão a fugir para a América do Sul? É muito fácil. Eles queriam, é claro, reforçar a presença de elementos anticomunistas naqueles países. Eles eram odiados por serem criminosos de guerra, mas podiam ter, talvez, alguma utilidade. Centenas de milhares de pessoas desesperadas queriam sair da Europa para começar uma nova vida em outro continente. Através desse documento não publicado, podemos ver que o Vaticano ajudou os refugiados e enviou os pedidos de expatriação para a Cruz Vermelha Internacional e para o governo italiano, únicos que podiam aprovar as solicitações. Mas muitos criminosos nazistas estavam se escondendo entre essa massa de pessoas desesperadas. O Vaticano tinha ciência disso? Alguns padres católicos estão envolvidos porque são simpáticos a alemães e austríacos e a esse tipo de nacionalismo. Não é o Vaticano que está agindo. Alguém mais estava colocando essas linhas. Eles trabalharam bem com os religiosos que estavam aptos a fazer esse trabalho e que estavam dispostos a fazer isso pela sua ideologia política ou convicção política que tinham. Bispo Alois Goudon. Temos uma figura muito controversa na forma deste bispo austríaco, Alois Rudal. Ele era bem conhecido no Vaticano e nos círculos católicos de Roma e muito pró-nazismo. Através desse documento não publicado, podemos ver que as impressões do Vaticano quanto a Rudal eram: ele não é uma pessoa excessivamente equilibrada. Era um nazista convicto, um fiel adepto da ideologia nazista. Rudal escreveu um livro, Os Fundamentos do Socialismo Nacional, em 1937, no qual ele elogiava Hitler e sua política de nacionalismo. O bispo Alois Rudal era um antissemita radical. Papa Pio desprezava tanto o bispo Rudal que não permitia que ele o visitasse. Depois da guerra, Rudal ajuda muitos nazistas a fugirem da Europa. Ele considerava essas pessoas como perseguidas e queria reconstruir suas vidas, ajudando-as a obter documentos falsos. Rudal usou o mesmo método clandestino que foi usado por muitos padres do Vaticano durante a guerra para esconder judeus perseguidos. A linha de rato foi usada para salvar judeus onde possível. E a linha de rato foi usada para salvar nazistas onde possível.
Muitos dos nazistas fugitivos encontraram refúgio em monastérios, assim como os judeus fizeram durante a guerra. Bem, uma das rotas mais frequentes, ou linhas de rato, como são às vezes chamadas, era cruzando os Alpes, descendo para Roma para obter documentação e depois indo de navio do porto italiano de Gênova até a América do Sul. Estou em Roma, ao lado de Santa Maria dell'Anima. Essa era a sede do bispo Alois Rudal. Acho impressionante pensar que alguns daqueles grandes nazistas, criminosos de guerra, andaram por essas ruas no coração de Roma e passaram por esta porta para receberem seus documentos falsos da Cruz Vermelha, que Rudal os tinha ajudado a conseguir. Esse é realmente um local histórico e está bem no centro da história de como nazistas fugiram e como membros da igreja os ajudaram. Entre os mais hediondos criminosos que Rudal ajudou está Franz Stangl. Franz Stangl, comandante dos campos de Sobibor e Globotnik, onde mais de 1 milhão de pessoas morreram. Mesmo assim, em 1951, ele conseguiu fugir para o Brasil, onde trabalhou na fábrica da Volkswagen em São Paulo até 1967. Depois foi extraditado de volta para a Alemanha Ocidental e morreu na prisão. Rudal não era um caso isolado. Existiram outros casos de padres ajudando criminosos nazistas a fugirem. O Vaticano sabia dessas ajudas? A grande pergunta é, por que é possível que o Papa tenha concordado com essa operação? Rudal claramente não foi autorizado pelo Papa e ainda menos o Papa sabia sobre tais manobras. Isso teria sido absolutamente insano. Ele agiu por iniciativa própria, porque sempre continuou convicto de suas ideias. O Papa não estava envolvido até certo ponto. Eles sabiam sobre isso, então por que não fizeram alguma coisa a respeito? A resposta é que o Papa era totalmente contrário à pena capital, de todo e qualquer tipo. Ele sabia, sem dúvida alguma, o que aconteceria com qualquer criminoso nazista que era capturado. Em Nuremberg, os homens que a sangue frio planejaram governar o mundo também enfrentam a justiça. E o que posso dizer como indivíduo? Eu discordo. E se o Papa estivesse aqui, ele me explicaria por que isso nunca devia ser feito com qualquer pessoa. E nós sairíamos da sala ainda discordando. O Papa permaneceu em silêncio com relação às linhas de rato. Talvez porque não sabia ou porque decidiu não intervir por motivos políticos. O certo é que a palavra silêncio é frequentemente usada para definir o pontificado de Pio XII. Ele próprio tinha consciência disso porque em pelo menos 2 ocasiões, para o embaixador italiano e para o núncio em Paris, Roncalli, que mais tarde seria João XXIII, ele disse: "O que dizem sobre o meu silêncio?" Praça de São Pedro. Palácio Apostólico. Para muitas pessoas, Pio XII se torna o Papa do Silêncio, o Papa que permanece passivo diante de todos os horrores do Holocausto. E desde então temos os historiadores divididos, temos os que culpam Pio pela sua recusa em condenar Hitler. E há aqueles que o absolvem por todo o seu trabalho secreto, seu resgate secreto de judeus. E como diz o ditado, a boa ação não faz barulho algum. Se Pio XII sabia que ele poderia ser criticado por causa de seus silêncios, por que ele escolheu permanecer em silêncio? Nós estamos vencendo e todos eles vão acabar se rendendo a nós! Diplomacia é baseada em silêncio. Depois do advento do socialismo nacional, o Papa ficou terrivelmente contido em falar demais para não chocar uma sensibilidade que talvez teria causado, muito mais dano. A grande pergunta é,
por que ele não falou mais na época. O Papa Pio XII media cada palavra. E provavelmente ele nem era o homem certo para fazer grandes gestos públicos que certamente lhe renderiam a aclamação do mundo. Nos confrontamos com muitos problemas que esse Papa, com grande coragem e com mão muito firme, enfrentou e orientou, apesar de suas hesitações, o que ninguém pode negar que era um traço de caráter de Pacelli. Porque esse silêncio estava constantemente presente e era, é claro, pela defesa de muitas vidas, de pessoas envolvidas naquelas ações, e teria sido muito perigoso usar nomes e trocar nomes nos documentos. Sabemos que no Vaticano existiam diferentes pontos de vista, assim como agora diferentes pontos de vista entre os historiadores. Dentro do Vaticano existiam os que esperavam que o Papa falasse mais e não ficasse em silêncio. Um deles foi o padre americano Joseph Hurley. E veja o que Hurley escreveu mais tarde. Um Papa confrontado com um claro e presente mal tinha que oferecer claros princípios morais para aqueles que o procuravam para orientação. Ele tinha que resolver os fatos sem evitá-los e condenar aquele mal nos mais claros termos. Se ele tivesse falado e tivesse acontecido um extermínio de católicos na Europa como Hitler ameaçou fazer, como julgaríamos aquelas palavras hoje? A última parte da explicação poderia estar em uma frase que encontrei no diário de Monsieur Cassulo, núncio na Romênia. Em certo momento ele escreve: o bem não faz barulho, e barulho não faz bem algum. O primeiro a fazer acusações de que o Papa não levantou sua voz suficientemente contra o nazismo e o fascismo foram os soviéticos. Mas, para se tornar uma teoria real, temos que esperar até 1963, quando foi apresentada pela primeira vez no Teatro Fürstenberg, em Berlim, a peça O Vigário. Traduzida como O Vigário em português e é encenada em muitos países. E foi mais tarde adaptada para o cinema com o título Amém. Li a peça quando estava no último ano da universidade e ela moldou meus sentimentos sobre o Papa. Eu o detestava totalmente, porque achava que ele foi, na melhor das hipóteses, uma testemunha silenciosa e, na pior das hipóteses, um ativo colaborador. O autor da obra foi o alemão Rolf Ohuth, que acusava o Papa de ser um passivo cúmplice do nazismo por causa de seus silêncios. Para muitas pessoas, Pio XII se torna o Papa do silêncio, se preferirem. O Papa que permaneceu passivo diante de todos os terríveis horrores do Holocausto. Foi só quando fui a Roma e tomei ciência de evidências de testemunha ocular, de provas documentais, que descobri o que ele tinha realmente feito. Eles contam uma história diferente sobre o Papa. E se houver contado, que seja contado. A fábula do Papa dos Silêncios, o Papa de Hitler, o Papa contra o demônio, vai continuar, mas são fábulas. Um personagem fictício, um jovem jesuíta, descobre o que os nazistas estão fazendo com os judeus e tenta fazer o Papa denunciá-los. Pio XII se recusa porque ele precisa de uma Alemanha forte para combater os soviéticos. Bom, essa peça, O Vigário, ajuda a mudar a ideia sobre a figura do Papa, que até poucos anos antes tinha sido exatamente o oposto. Particularmente sua falha em denunciar. Na verdade, não era uma obra histórica como uma peça é parte de ficção. Mas foi um verdadeiro e grande sucesso.
teve um grande impacto na opinião pública que a acolheu como se fosse o Evangelho. E é o começo desse processo que ainda está em andamento de tentarmos entender o que realmente aconteceu. Dizem que Ohut se inspirou em sua imaginação. Não é verdade. Na Suíça encontra-se o arquivo Ohut. Se você vê aqueles documentos, e nós vimos alguns deles, podemos ver que o vigário levou anos de preparação. Ohut passou anos escrevendo sua peça. Ele fez muita pesquisa, falou com muitas testemunhas e teve acesso a fontes históricas. Ohut veio pelo menos 2 vezes a Roma. Mas o que Hawkers veio fazer em Roma agora? Com quem estou falando? Ele não diz, mas pela correspondência parece que um dos seus informantes em Roma foi o Monsenhor Alois Rudal. E é exatamente o Rudal que é ouvido por Ohut. A tese do Monsenhor Pagano é realmente sugestiva. Hawkers se encontra com expoentes do Vaticano em Roma que são contrários ao Papa Pio XII, tal como o padre pró-nazismo Alois Rudal. E graças à informação que obtém, ele escreve O Vigário. Na Cúria havia muitas pessoas com quem Ohut conversou. Ele falou com um certo Monsenhor Wüstenberg, que era da Secretaria de Estado. Ele também era muito negativo com relação a Pio XII. Pelo menos 2 fontes negativas para Pio XII foram ouvidas por Ohut. Ohut pode ter também desejado desviar a culpa da Alemanha nazista para o Papa. Mas temos outra teoria envolvendo outro demônio, Joseph Stalin e o comunismo soviético. Uma vez tendo Hitler fora de cena, então outro inimigo cresce. Como era o relacionamento entre a Igreja Católica e a União Soviética, era de hostilidade total. Stalin odiava a Igreja Católica e estava disposto a fazer qualquer coisa que pudesse para desacreditá-la. Devemos também considerar que o ano do lançamento do Vigário foi um ano no auge da guerra. A democracia não é perfeita. Mas nunca precisamos colocar um muro para manter as pessoas dentro. Porque esta peça foi escrita por Rolf Ruth, um alemão da Alemanha Oriental, e pelo que sabemos agora, foi escrita baseada em material fornecido para o Ruth pelo serviço secreto da Alemanha Oriental e, portanto, com uma precisa impressão fortemente contrária à Igreja Católica, à figura do Papa. Então, está claro que atacar o Papa era também uma manobra política. Estavam atacando Pio XII para atacar a Igreja e a política pró-americana da Igreja. As relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Vaticano sempre foram de respeito mútuo, e havia uma sincera amizade entre Roosevelt e Pacelli. Mas agora, graças aos documentos desclassificados do Vaticano, realmente temos confirmação disso. E isso é algo que descobrimos novamente também aqui nos arquivos. Era a amizade de Roosevelt com Pio XII. E isso é estranho, porque a amizade era conhecida, era até mesmo conhecida. Os historiadores que trabalharam deveriam saber. Parece que essa amizade, esse relacionamento epistolar, se preferir, que já era conhecido na época, foi perdido nos meandros da história. Mas só precisamos vir aqui, nos arquivos do Vaticano, para perceber que esse elo, Roosevelt, realmente existiu. Bem, nos arquivos hoje, com a abertura, temos ainda mais documentos disponíveis e posso dizer que toda a questão de Roosevelt é um capítulo maravilhoso. E diria que, na verdade, a amizade já era uma longa amizade, porque Pacelli foi para a América. Esses são 2 homens com imenso poder.
o poder dos Estados Unidos e o poder da Igreja Católica. 2 poderes que, francamente, são capazes de mudar o mundo. O presidente Roosevelt, naquele momento, era para as igrejas protestantes uma diretriz no mundo, e isso é também Pio XII para os católicos, todos os católicos do mundo. O que será que Pacelli e Roosevelt, esses 2 imensos personagens, na verdade escrevem um para o outro? Não é que eles só falavam, digamos, da política do dia a dia, diplomacia do dia a dia. Não, eles sobem para outro nível, um nível espiritual no qual ambos os principais atores da história expressam o desejo de destruir o mal juntos. E eles falam até mesmo em termos como nós somos os filhos da luz e temos a tarefa, é nossa tarefa destruir as forças do mal presentes hoje na Terra. Esta é as cartas da Casa Branca em Washington. E aqui, Roosevelt está informando ao Papa e, como vemos, é um selo também do presidente dos Estados Unidos e assinada por ele. Na medida em que estou informado, diz Roosevelt, as igrejas na Rússia estão abertas. Para a Igreja, o comunismo era visto como talvez um inimigo até pior do que o nazismo. Sabemos, por exemplo, que o Papa Wojtyła, que viu o extermínio, que viu os massacres realizados pelos nazistas na sua própria Polônia, afirmava convencido que o comunismo era um inimigo muito pior. Então, Joseph Stalin, o outro demônio. Para contar esta outra luta clandestina que Pacelli enfrentou, precisamos voltar a 1917, o ano da Revolução Bolchevista. Em 1914, havia 5 milhões de fiéis e cerca de 2.000 padres na Rússia. A liberdade de fé era garantida por um decreto do czar alguns anos antes. Depois, tudo chegou ao fim no dia 25 de outubro de 1917, quando os bolchevistas tomaram o poder. Meu nome é Marek Schmidt. Sou professor na Faculdade Católica de Teologia na Charles University, em Praga. Qualquer um que estivesse no caminho deles tinha que ser eliminado. E, acima de tudo, a igreja toda, ambas, a ortodoxa e a católica na Rússia, estavam no caminho deles. O comunismo acabou criando raízes neste solo de desespero popular, onde qualquer erva daninha enraiza facilmente. Eu acho que a Igreja Católica e o comunismo sempre têm um antagonismo. Está em todo lugar onde existam católicos. Para os comunistas, a religião era um inimigo com o mesmo peso do capitalismo. E, é claro, o comunismo também é ateu. Ele também persegue os cristãos. E fez isso na União Soviética. Os comunistas se movem rapidamente contra as igrejas na Rússia, porque religião... A religião diz que o comunismo é o ópio das pessoas. Esta é uma antiga rivalidade. Afinal de contas, as obras de Marx e Engels já tinham sido colocadas no índice de livros proibidos da Igreja. Para o bolchevismo, apenas o culto da revolução e dos ideais de Lenin eram permitidos. Todas as religiões deviam ser aniquiladas. A perseguição de pessoas de todos os tipos que aconteceu na Rússia naqueles anos é um fato realmente abominável. Os vários expurgos na União Soviética tinham como alvo os judeus. Mas isso era simplesmente uma variedade no jardim do antissemitismo russo que existiu durante anos. O próprio Lenin mesmo disse: devemos golpear o clero com tal força que ele deve ser destruído por pelo menos 50 anos.
para que não possa ser mais um obstáculo ou um perigo para o governo soviético. Os objetivos dos comunistas eram violentos para oprimir a igreja e eliminar os padres, que eram um obstáculo na civilização da sociedade. Centenas de padres executados, presos ou deportados. Os soviéticos eram bastante fiéis às palavras de Lenin, porque os católicos foram impedidos de votar. E em 1919, a primeira prisão de padres realmente começa. Os bolchevistas olham os padres e pensam: eles são sujeitos que precisam morrer. Os padres eram julgados perante o tribunal, se chegassem a isso, acusados de tudo, inclusive espionagem, e também de resistir à coletivização, espalhando ideologia inimiga através das religiões. Apenas 2 tipos de punição eram aplicadas. Era prisão em gulags ou pelotão de fuzilamento. A absolvição não era permitida. Muitos líderes bolchevistas estudavam em seminários ortodoxos, mas a cruz de Cristo era proibida. A abolição da religião era um pré-requisito para a criação de uma nova sociedade. O que estamos vendo aqui são direitos religiosos transformados em direitos políticos. A real ameaça para Pacelli é o comunismo. Você só precisava dizer comunista na presença do Papa Pio XII que suas mãos começavam a tremer. O Papa Pio XII sempre foi fortemente anticomunista, desde quando ele sofreu uma espécie de tentativa de assassinato pelos bolchevistas em 1919. 1919. Violência do movimento espartaquista na Alemanha. E na Alemanha, mesmo antes do advento de Hitler, um forte movimento comunista tinha surgido e que realmente queria importar a Revolução Russa. Os confrontos nas ruas foram muito sangrentos, os revolucionários odiavam a igreja. E um dos lugares onde essa rebelião acontece é no palácio do representante do Papa. E ele era um homem chamado o futuro Pio XII. Um comunista viu Pacelli e foi em direção a ele para então tentar matá-lo. Colocou a pistola na sua têmpora e Pacelli teve muito sangue frio, permanecendo parado e dizendo a ele que abaixasse a arma, porque ele não tinha nenhuma relação com política, ele era simplesmente o representante do Papa. E sua governanta, a Madre Pascalina Lienert, o protegeu com seu próprio corpo. Sendo alemã, ela conseguiu acalmar aquele terrorista. Não causa surpresa alguma saber que Pacelli detestava o comunismo. Por quê? Porque era para ele a expressão de um mundo sem Deus. E por causa da brutal violência que a igreja estava sofrendo, especialmente na Rússia. O Estado comunista era um regime ateu e materialista, para o qual a religião era uma superstição. Com a morte de Lenin, o poder da União Soviética passou para Stalin. O Stalin odiava sinceramente a Igreja Católica porque a considerava inimiga de suas próprias aspirações de poder. Os comunistas não ficaram contentes apenas matando milhares de padres, mas, em um número maior ainda, eles martirizaram pessoas leigas simplesmente porque eram bons cristãos. Tem uma frase atribuída a Stalin que permaneceu muito famosa. Stalin, ironicamente, perguntava: mas quantas divisões o Papa tem? Mas Stalin sabe que o poder da igreja não depende de um exército armado, mas de um exército capaz de ouvir e transmitir informação. O Papa tem de frades, padres, freiras, missionários e voluntários em todos os lugares. Todas essas pessoas realmente constituíam legiões de trabalhadores a serviço do Papa, úteis para a ajuda clandestina, úteis para transporte, para transmitir mensagens criptografadas, mensagens secretas que não poderiam ser transmitidas através de serviço postal ou de diplomatas.
Um exército pronto para também combater o sofrimento da população. Através deste documento não publicado, podemos ver o auxílio que o Vaticano deu para milhares e milhares de órfãos. Uma assistência que o comunismo via como uma interferência muito perigosa. A repressão bolchevista contra a Igreja Católica é absolutamente implacável. Temos igrejas e conventos destruídos. Temos padres mortos ou deportados. E aos fiéis nem era permitido usar crucifixos. Em 1926, restavam pouquíssimos padres na Rússia e não havia nem mesmo um único bispo. O Vaticano encarregou Eugênio Pacelli, então núncio apostólico na Alemanha, de uma tentativa de abrir uma negociação diplomática com os bolchevistas. Algo como o Reich Concordat assinou com os nazistas alguns anos depois. A situação na Rússia era completamente diferente. As negociações diplomáticas aconteceram. Eles principalmente trataram da posição dos católicos na União Soviética. Quaisquer conclusões positivas. Negociações complexas deram lugar à paralisação da violência. Fica claro que diplomaticamente não haverá resultado algum, o Vaticano tenta outra tática e decide agir em sigilo. O que fazem é contar com um jesuíta, um homem chamado Padre d'Herbigny, cujas missões na Rússia ainda são envoltas em mistério. d'Herbigny tem a tarefa de reconstruir a rede de padres católicos na Rússia. E para fazer isso, ele deve começar nomeando novos bispos, mas precisa da ajuda de Pacelli. Apenas um bispo pode nomear outro, e d'Herbigny, antes de entrar na Rússia secretamente, viaja para Berlim, onde Pacelli secretamente o consagra bispo. Com esse poder, ele pode realizar sua tarefa. No curso de 2 missões secretas para Moscou, seu padre jesuíta consegue nomear 4 bispos e restabelecer um canal direto entre a Rússia e o Vaticano. Mas bispos não são suficientes, você precisa de um padre. Pacelli foi chamado de volta a Roma no final de 1929 e se tornou secretário de Estado, ou seja, o colaborador mais próximo do Papa. Ele se dedicou não apenas à dramática ascensão de Hitler, mas também na oposição a Stalin. O Colégio Russicum está localizado em Roma e tem preparado padres de todo o mundo para a evangelização da Rússia desde 1929. A tarefa desses estudantes era proclamar e pregar o evangelho na Rússia, mesmo à custa de morte. Mas provavelmente havia outro propósito, que era espionar os bolchevistas, porque se queria informação sobre a Rússia, sobre o bolchevismo, sobre a situação interna da Rússia. Neste documento podemos ver pela primeira vez que o Vaticano obteve informação sobre o bolchevismo, sobre métodos de industrialização. Não sabemos quantos missionários penetraram a União Soviética, mas sabemos os nomes de muitos deles, especialmente aqueles que foram presos pelo Exército Vermelho. Embora os padres católicos que conseguiram se infiltrar na União Soviética durante a guerra geralmente se encontravam em perigo. A única arma que esses jovens padres tinham era a prece. Os bolchevistas de Stalin não eram do tipo de gente que teria misericórdia. Quando um padre era capturado, ele era jogado em um gulag ou era fuzilado. O número de padres desaparecidos, executados ou presos ainda é desconhecido, mas não há motivo para acreditar que foi um número significativo. Nem mesmo o início da Segunda Guerra Mundial detém a repressão soviética contra católicos. Mas as prioridades de Stalin mudaram. Hitler era agora inimigo número 1 e os demônios começaram a lutar entre si. 2 de setembro de 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Senhoras e senhores, generalidades,
e atrevo-me a ser mais preciso. Uma sombra caiu sobre o cenário tão recentemente iluminado pela vitória dos aliados. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, o mundo entra em uma nova era. Uma cortina de ferro, como disse Churchill, separa o capitalista Ocidente do comunista Oriente. Entramos no que foi chamado de Guerra Fria. Basicamente, não temos nada além de comunismo versus capitalismo. O mundo está dividido em dois. A Europa está dividida, Berlim está dividida, o mundo está dividido. O controle da Itália se torna crucial. Quem controla a Península Italiana controla o Mediterrâneo e o provável avanço do comunismo. Os Estados Unidos precisam da Itália. É um país que foi uma vez chamado de porta-aviões da Europa. E se os comunistas da Itália, apoiados pelos russos, tivessem tomado o poder, todo o continente europeu poderia potencialmente ter pertencido a Stalin. A Itália é um país destruído pela guerra. A economia está em frangalhos e a população faminta. É preciso pouco para desencadear uma nova revolução comunista. Quando se aproximavam as eleições parlamentares em abril de 1948 e o Partido Comunista na Itália parecia ser um claro favorito nas eleições, o Papa Pio XII decidiu falar e convocou o povo do país a decidir a favor de Deus ou contra Deus. O Vaticano influencia a opinião pública italiana. Nas suas homílias, os padres diziam aos fiéis: vocês querem outro ditador como Mussolini? Ou a encarnação do mal? As eleições foram vencidas pelos democratas cristãos, o Partido Católico com estreitos laços com o Vaticano e os Estados Unidos. E no ano seguinte das eleições, o Papa decide excomungar qualquer católico que se uniu ou colaborou com o Partido Comunista. Stalin não permaneceu indiferente. Nos países controlados pelos soviéticos, a repressão aos católicos aumentou. Um padre, sendo pego, era surrado e forçado a confessar que era subversivo ocidental. Aconteceram julgamentos em todos os países da Europa Central e Oriental de uma série de bispos, padres, religiosos e leigos católicos que interferiram com a Igreja. Pio XII definia a Igreja Católica nos países comunistas como uma com braços amarrados, lábios fechados, uma igreja reduzida ao silêncio. No mais alto nível, posso nomear os julgamentos dos oficiais da Igreja, como o arcebispo de Zagreb, Stepinac, arcebispo de Praga, Beran, e também o arcebispo Slip, arcebispo de Varsóvia, Wyszynski, e assim por diante. A prisão era algo terrível, como podemos ler nesse documento não publicado. Existiam apenas 2 torneiras de água em toda a prisão e só havia água 1 hora por dia. Depois da guerra, a Europa precisa ser completamente reconstruída e a ajuda vem dos Estados. O Plano Marshall contribuiu para a reconstrução econômica da Europa Ocidental, ajudando a restaurar a indústria e a agricultura e a reativar o comércio internacional, é claro. O Congresso deve autorizar o plano para a recuperação da Europa no período de 1º de abril de 1948 até 19 de junho de 1952. Estou convencido de que o Vaticano usou sua influência para convencer os americanos a darem tanto dinheiro, especialmente para a Itália, onde a figura do Papa age como uma espécie de fiador. Há muito valor político nisso, porque temos a Europa unida e um Papa que apoia sua consolidação. O que isso significa é que Stalin é obrigado a reconhecer o valor político de Pio XII. Portanto, teve que haver tentativas diplomáticas de aproximação entre a União Soviética e o Vaticano. Mas as diferenças eram bem difíceis de superar. Stalin vê o Estado com ótica de poder e, aos seus olhos, o Vaticano não era um Estado para confrontar. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela, Stalin tentou convencer o Papa a apoiar o regime, mas não conseguiu.
5 de março de 1953. Morte de Stalin. E todas as tentativas posteriores foram interrompidas em 1953 com a morte do ditador russo. Há uma ótima fala que é atribuída a Pio XII de quando ele sabe da morte de Stalin e se perguntava quantas divisões o Papa tem. E em resposta à morte de Stalin, Pio diz: agora Stalin verá quantas divisões nós temos lá em cima. 9 de outubro de 1958. Morte de Pacelli. De São Pedro, Roma. Até os cantos mais distantes do mundo católico, o falecimento de Sua Santidade o Papa Pio XII é lamentado por incontáveis fiéis. Pio XII faleceu na madrugada às 3h52. Pio XII morreu em 1958. Os 2 demônios que ele combateu já estão mortos. Neste noticiário, o mundo para e celebra esse Papa que depois cairá em silêncio. Quando a notícia da morte de Pio XII chegou ao continente americano, em Nova York, Leonard Bernstein ia começar um famoso concerto, mas pediu alguns minutos de silêncio antes do concerto começar para fazer este anúncio. Hoje, um extraordinário homem morreu. O Papa Pio XII faleceu. Bernstein era descendente de judeu. Eu quero que você considere essas palavras escritas por uma pessoa muito, muito famosa. E ela diz o seguinte: apenas a Igreja se colocou no caminho da campanha de Hitler para suprimir a verdade. Realmente nunca tive um interesse especial pela Igreja, mas agora sinto uma grande admiração, porque a Igreja sozinha teve a coragem e a perseverança para defender a verdade intelectual e a liberdade moral. Portanto, me vejo obrigado a confessar que o que uma vez desprezei, agora elogio sem reservas. Estas foram as palavras de Albert Einstein. Através do vapor eu vi uma placa, Auschwitz. Não sabia o que era, mas um minuto depois eu descobri. Henry Meyer, sobrevivente local, dedicado a todas as vítimas do Holocausto.